estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. Hoje nós temos a honra de trazer pela primeira vez, que eu espero que seja de muitas, porque antes de começar o programa já me apaixonei por essa mulher. É a Shirley Vaz Vedodati, que é uma arquiteta e urbanista que se especializou em acessibilidade. Mas antes de começar o programa eu já descobri que ele é muito mais do que apenas isso. É uma questão importante, mas existe muito mais sobre a intervenção do arquiteto. Que profissional é esse que se importa com o conforto e com a paz, a felicidade das pessoas morando nas construções projetadas pelo arquiteto? Então, boa tarde, minha querida Shirley. Boa tarde, prazer estar aqui com você. Que nos conhecemos no Congresso em Direito da Saúde, e a Shirley foi interpelada assim: o que uma arquiteta está fazendo no Congresso de Direito da Saúde? Que é uma visão do leigo. Então, eu queria que você falasse pra gente como é que é essa história. Então, prazer, estar com você aqui. A gente vai falar um pouco sobre arquitetura. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer muito projeto relacionado à área da saúde, Clínicas, laboratórios, fiz até um centro cirúrgico acadêmico para uma universidade. E cada vez mais eu queria estudar mais sobre a saúde, Então, a gente tem que estudar o sistema de saúde, para eu poder cada vez ter projetos mais completos. E quando a gente desenvolve um projeto, a gente tem que atender às normas e legislações. Então, assim, eu fui me envolvendo e hoje, depois de algumas pós, cada vez eu tenho projetos mais completos. Acabei me especializando em acessibilidade, e a saúde, ela está totalmente interligada aos ambientes. Então, hoje a gente tem até ambientes que a gente fala ambientes terapêuticos, que é o uso do design biofílico. Então, assim, a gente tem vários nichos da arquitetura que estão relacionados à qualidade em relação ao espaço físico. E esse espaço físico somos nós, arquitetos, designers, que fazemos esse projeto. Então, eu tenho essa preocupação do espaço ele estar relacionado a essa qualidade da saúde. Shirley, eu fiz um trabalho em relação à poluição atmosférica, terminando o mestrado em Direito da Saúde, em que nós propunhamos como solução as coberturas vegetais, as coberturas verdes, telhados verdes, enfim. E pesquisando outras obras, inclusive de doutorado, um doutor de Campinas que fez um trabalho bem interessante, que o verde, a presença do verde, isso aí estudado, muitos casos, enfim, um estudo científico mesmo, melhora bastante ou fortalece bastante a saúde mental. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso até é um tema bem atual, que sábado eu fui para São Paulo, participei de uma vivência em relação a ambientes terapêuticos, que a gente fala que é design biofílico, que são ambientes que utilizam a natureza. Então, assim, a gente sabe que tem vários projetos em alguns hospitais, tantos públicos, poucos públicos e bastante privados, que são terraços terapêuticos, Por exemplo, a gente até teve um exemplo de um centro cirúrgico ou uma UTI que ela tem até uma abertura para um jardim. Então, isso melhora a recuperação do paciente. Então, quando a gente fala de qualidade da saúde, está relacionado a essa parte da aplicação da natureza. Só que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quando você estudou, não sei como foi feito o seu estudo, que quando a gente tem um terraço, que ele é todo verde, terraço verde, a gente tem que ter cuidado aonde a gente vai utilizar, porque, por exemplo, eu tenho relatos que foi utilizado num hospital em São Paulo, e como não foi bem projetado o formato, começou a dar várias interferências nos quartos, com insetos. Então, assim, eles tiveram que tirar. Então, assim, hoje já não se faz tantos terraços em hospitais, Terraços não, telhados. Sim. A gente faz, por exemplo, você pode fazer alguns formatos de jardim, Então, assim, tem hospitais que a gente sabe que tem hortas.
Por exemplo, não sei se você sabe, lá em cima do Shopping Eldorado, o telhado deles é um telhado verde que tem... Os funcionários cultivam vários legumes, vegetais. O próprio lixo do shopping, eles fazem o lixo orgânico para fazer as hortas. Né? Então, eles têm um projeto de aumentar isso. Eu não sei como está agora, que faz um tempo que eu vi. Então, assim, a gente tem essa parte da natureza sendo utilizada no telhado, mas tem que tomar esse cuidado do telhado verde, da manutenção. Em relação ao hospital que você fala, exatamente. Né? Porque você mencionou isso, eu me lembrei que no meu trabalho, um exemplo que a gente conseguiu, inclusive com fotos, é que parece que em Singapura eles usam muito. Usa muito, a gente vê vários projetos. Porque é uma cidade que tem pouco verde, então eles põem, inclusive, jardins internos. Sim. E você falou telhado, né? No telhado de vários condomínios, eles fazem as hortas. Sim. E é também um espaço de convivência. Claro então. que a gente não está falando de pessoas com a saúde debilitada, como é o caso do hospital, né? Mas sim vizinhança. E aí virou uma área de lazer que os vizinhos vão conversar ao mesmo tempo que estão cuidando das hortas. Ou seja, incentiva a sociabilidade e também eu entendo, pelo menos comigo acontece isso, que você olhar para uma planta verde, recentemente, eu tenho viajado muito, né? Esse último ano de 2022, e é engraçado que a gente tem umas sensações importantes. E elas vão mudando, né, também, conforme... A estrada, tem lugar que tem bastante árvore, tem lugar que tem pouca árvore, tem lugar que não tem árvore nenhuma, até às vezes desbarranca lá o morro. Mas há trechos da estrada em que existem árvores bem frondosas e que elas estão curvadas assim sobre a estrada. Estou me arrepiando. A sensação que eu tive em entrar embaixo dessas árvores é que essas árvores eram mães, olha só, é um insight que a gente tem, né? Que eram mães protegendo os filhos que estão passando por baixo delas. Interessante, Mas é uma coisa assim, uma vivência tão real, né? Porque a árvore é uma mãe mesmo, né? Ela dá tudo pra gente, né? Até que a gente vai lá e corta para... não tem esse respeito, né, por ela. Pois é. Então, assim, os estudos na sua área, por exemplo, que você está relatando, eu também fiz pesquisa nesse ramo, e também a vivência que a gente tem do verde, quando você planta, quando você vê, quando você rega e a planta fica maravilhosamente verde. Aliás, quero falar aqui do presente que eu ganhei dos meus amigos Carolina Galvanese e Márcio Felipe. Márcio Felipe, o programa dele ainda vai ao ar, mas que eu vou manter aqui no programa como um símbolo de gratidão, de amor, de amizade, de tudo que é de bom. E a própria planta, ela emana isso aí, né? Sim, e ela, quando ela é dada, ela passa essa mensagem. Então, quando a gente tem esse ambiente que você falou, tanto na parte da residência quanto na área hospitalar, existem estudos comprovados mesmo que quanto isso melhora a saúde de todas as pessoas, esse convívio, né? Por exemplo, um outro exemplo você pode trabalhar com adesivo na parede, mostrando a natureza. Que nem eu fiz um projeto de uma clínica de odontologia, isso já faz uns 8 anos, nem era falado tanto nisso. A gente tem no teto um vitral que é um céu com algumas plantas, algumas flores. Então a pessoa senta eu mesmo quando eu vou lá, né, eu sento na cadeira e fico olhando o teto. Então te dá essa sensação para você ficar mais calmo, se distrair. E tem um cantinho lá que tem um jardim. Então, assim, esse espaço, querendo ou não, ele já foi utilizado, essa parte desse contato com a natureza. E outro dia aconteceu uma coisa engraçada. Com a minha cliente, a telemédica, a Gabi, a gente fez um jardim vertical na sala dela. Acabou de instalar, artificial, tinha 2 pernilongos. Mas assim, aí eu chamei ela, eu falei, Gabi, dá uma olhada aqui. Ela, o que esses 2 estão fazendo aqui? Até eles estão se confundindo, porque era artificial. Foi muito engraçado, eu devia ter gravado eles lá, na folhinha. Então assim, a gente fez um ambiente dela, que tem bastante verde, mesmo que seja artificial, mas para dar essa sensação do contato com a natureza. Então assim,
Daqui pra frente você vai observar bem. Você vai num espaço, num escritório que não tem um nada verde de planta e você vai num outro que tem alguns vasos. É totalmente a sensação, é outra sensação Sim. de bem-estar. Sim, é verdade. Isso tem sido feito vários estudos, já existem, né, sobre isso. E sabe, Shirley, em relação à sugestão, né, que é isso que você acabou de dizer, que sugeriu até para o Pernilongo. Então, o Pernilongo lá, Essa coitado. semana aconteceu uma coisa interessante, que o meu neto ele tem alergia à poeira, né? E normalmente mais alergia a fungo, assim, casaco guardado, tudo. A gente tira, ele já começa a espirrar. Ele tinha bronquite quando era pequeno, inclusive virou nadador de alta performance para curar a bronquite. E nunca mais teve, mas ele tem ainda. E ele está longe, ele está no Rio Grande do Sul e a gente se comunica por vídeo. Você vê que interessante. Aí, como eu estou indo para lá, eu perguntei para ele por vídeo, o que falta levar para você, né? Porque a gente não vai poder ir toda vez, como quando ele estava em Minas, porque lá é muito longe. Aí ele falou assim, vê isso assim, que está no baú embaixo da minha cama. Eu levantei o baú, e ele no vídeo. E peguei. Na hora que eu peguei, ele começou a espirrar lá. É o psicológico, né? Muito engraçado. Eu falei, eu não acredito que você está a 1.200 quilômetros de distância e está com alergia. Né? Quer dizer, como é importante para o ser humano também a sugestão. Então, mas isso que porque a gente é sugestão também. Então, mas isso que você está falando, eu tenho um certificado de casa saudável que a gente estuda vários elementos, vários materiais, que às vezes essa madeira está aqui, você está sempre com alergia, então ela tem algum produto que para você faz mal. Esse material que você está usando aqui, às vezes tem gente que vem aqui, tosse, espirra, porque ele tem algum material que não te faz bem. Então, às vezes a pessoa tem alguma coisa na casa dela, que ela já fez de tudo, mas tem alguma coisa ali. Precisa investigar. Então, tem os materiais que eles são certificados. Sim. Para você ter uma casa saudável. Isso. É um selo. E até também tem pessoas que têm mania de comprar colchão, espuma e manda forrar, né? E não é adequado, né, Shirley? Porque não é tratado. Não é tratado. Então pode ter algum bicho lá dentro, algum ninho de alguma coisa. Então o recomendável mesmo é com certificado, como você fala. Com todos os certificados. Anti-ácaro, anti-tudo sim. lá. Tudo né? tem que ter certificado. Até uma lâmpada que você compra, verdade, né? Verdade. Se não tem um certificado, você não que garantia que você vai ter. Verdade. Agora, assim, questão a que a gente estava falando da acessibilidade, da saúde. Acessibilidade nós vamos falar no segundo bloco. Então Fique aí que nós vamos fazer um rápido intervalo.
voltamos. E aí, minha amiga Shirley, minha amiga de Congresso de Direito da Saúde, como é que é essa história da arquitetura e acessibilidade? Como é que a arquitetura salva os pobres que precisam de prédios, calçadas? Não, mas é sério, é sério. E outra coisa importante que eu aprendi numa aula de direito, quem falou isso para mim foi o cara, Hugo Nigro Mazzilli, que me deu uma aula no curso de especialização em direito público. Ele que introduziu na Constituição a cota para deficientes. E ele dizia, todos aqui, de uma hora para outra, podemos vir a ser deficientes. Um acidente, um AVC. Temporária. Então, a gente tem que ser bastante empático com as pessoas que precisam de acessibilidade, porque até quando você quebra uma perna, que é uma coisa temporária, já é difícil para você conseguir subir se não tiver uma rampa. Então, o que a arquitetura pode fazer por nós deficientes? A arquitetura pode fazer muita coisa, mas ela não faz sozinha, né? Precisa dos arquitetos, dos engenheiros, dos designers. Precisa também do poder público, né? Poder público, então. Mas precisa de uma coisa principal que eu venho percebendo ultimamente, que não é só a acessibilidade arquitetônica, é a acessibilidade atitudinal, que é a atitude das pessoas. Não adianta a gente fazer um projeto, ter um banheiro e aquela pessoa daquele estabelecimento, ela não entender qual que é a função daquele banheiro, para que ele serve. Ele não está lá de enfeite e nem para virar um depósito, ele dá para ser utilizado por uma pessoa com deficiência. Transformação só se dá com mudança de cultura. Não adianta você... Recentemente houve uma lei aí de igualdade de salários para homem e para mulher, que muitas pessoas votaram, poucas, deviam ser mais até, e ficaram com raiva porque votaram contra. Bom, mas a lei já existe a Constituição e existe a CLT. O problema não é a lei, o problema é você mudar a cultura, porque quando você muda a cultura, como você bem disse, não precisa de lei. A gente tem a lei brasileira de inclusão? Perfeito. Então, quando, por exemplo, a pessoa fala assim, a pessoa me contrata e fala assim, olha, nós recebemos uma denúncia e a gente precisa fazer acessibilidade no nosso condomínio, porque teve denúncia. Aí vem os moradores e falam, mas nós somos 70 apartamentos, só 4 que precisa de acessibilidade. Aí você faz o que com essa pessoa, né? Porque você fala, você não pensa no seu pai que vem te visitar, você vai envelhecer, sua mulher vai ficar grávida, você vai ter o carrinho do bebê, uma pessoa obesa. Então, assim, envolve muita gente. Não é só, fica muito marcado só deficiente físico. E não é verdade isso, né? A gente sabe que são várias deficiências e outras pessoas que precisam. E existem deficiências permanentes e muitas temporárias, como quem quebra a perna, uma gestante, né? Enfim... Uma pessoa que sofreu um acidente e temporariamente está na cadeira de roda. Então, e a gente tem que pensar também que tem que ter todos os locais. Indústrias, comércios, residências, né? A gente não pode ficar só pensando que é uma rampa e um banheiro, que nem falei. Aí a pessoa vai lá, faz uma rampa, ela não está na inclinação correta, o deficiente não consegue subir naquela rampa, ele precisa de ajuda. Quer dizer, a gente tem que criar espaços relacionados ao desenho universal, que são espaços que todos podem usar. Então, assim, a gente vê muito essa dificuldade. Eu convivo muito, assim, eu tenho várias pessoas que eu convivo, eu já fiz uma vivência no Lar Moça das Cegas para conhecer lá. Agora, semana passada, eu participei de uma exposição que chama Diálogo no Escuro, que você vira deficiente visual, é tudo no escuro. Excelente. Né? O deficiente visual que leva a gente, então você toca, você tem sensações como sendo deficiente visual. Então você sai ainda com uma visão diferente realmente do que eles passam e do que é preciso. Né, esse respeito. Então, não é só a gente falar assim, vou pegar a norma 90/50, vou pegar as outras legislações, aplicar a acessibilidade arquitetônica com os recursos, com as medidas, mas as pessoas não entenderem que todo mundo tem direito, que ainda entra a parte do direito, né? Direito da saúde, que é relacionado à saúde. Lá no Congresso. Então, direito à saúde, direito ao bem-estar, direito à saúde, direito de todos, de ir e vir. Eu venho
trabalhando muito sobre isso, não só implantando nos projetos, mas tentando mudar essa mentalidade com outros deficientes que eu tenho contato e amizade. E outra coisa também que a gente nota, Shirley, não sei se você concorda comigo, é que, primeiro, as pessoas se preocupam em cumprir a lei. Então, vamos fazer para cumprir a lei, que é para não ter multa. Então, é mais no sentido de tapear uma situação, então, atitude, fazer o mínimo possível, com o mínimo de gasto. Aí vem a história do condomínio, mas são 70 apartamentos, só tem 4 deficientes. Né? Que é uma visão bastante reduzida. Mas ele tem direito. Do real problema, que é muito maior do que isso, né? E também por causa da história de que você só faz se tiver uma punição. Quando a punição é a última ratio, como a gente fala em direito penal. O que quer dizer isso? O ideal seria que a pessoa não precisasse de lei, que ela entendesse, né, que ela também pode ser deficiente a qualquer momento, né? Fora as pessoas que já nascem deficientes, até um míope. Eu sou míope, se eu tirar o óculos eu não enxergo eles ali. E é uma deficiência visual que é corrigida com óculos. Visão monocular. Mas eu, por exemplo, nasci míope, né? Eu só descobri que eu era míope com 6 anos e já tinha 2 graus de miopia, né? E eu me lembro perfeitamente desse dia. Meu pai descobriu sem querer, porque ele me deu para ler. Eu estava aprendendo a ler e ele me mostrou o jornal de longe e eu chegava perto e ele descobriu. Aí me levaram no médico, tudo, no oculista, 2 graus de miopia. Aí eu pus o óculos. Quando eu pus o óculos, eu olhei e falei, nossa, que lua bonita. Veja, com 6 anos eu não tinha visto a lua. Então, as pessoas não percebem que esse grau de deficiência, todo mundo é míope, todo mundo usa óculos, sim, beleza. Mas eu, a partir desse momento que eu descobri que eu era cega, eu achava que eu era cega, né? Só conseguia enxergar com óculos. Eu já comecei a me treinar para o dia que eu fosse cega. Então, você falou, a experiência do escuro, eu fazia lá em casa, porque eu falei, já pensou se eu ficar cega? Mas você sabe que foi engraçado isso que você está falando? Nessa experiência, eu fui com 2 amigas. E elas ficaram com o tempo todo o olho fechado. Eu fiquei com todo o olho aberto, porque assim, quando eu tiro o óculos, a minha visão já é bem baixa. Então, assim... Não precisava fechar o olho. Não precisava fechar o olho. E elas ficaram, eu fiquei o caminho inteiro com o olho fechado. Porque você falou quando eu era criança. Quando eu era criança, eu era estrábica, né? E minha mãe e eu não era aquele estrabismo que o olho era torto, não era vesga. E aí eu só fui descobrir quando eu entrei na escola, mas eu já tinha perdido quase a visão do olho esquerdo. Entendi. Então hoje eu tenho menos de 20% do olho esquerdo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o olho direito, porque se acontece alguma coisa, já viu, né? Mas assim, essa parte Mas isso te ensina desde criança, sim, que as coisas podem ser permanentes, que você tem algum bem, que no caso a visão, e que você pode perder, e isso já te transforma. Então, acho que essa transformação é importante. Essas vivências de escuro são importantes, porque tem gente que precisa da experiência concreta para sentir. Outras são mais sofisticadas, abstratamente elas já conseguem chegar lá. Mas o que é importante? Que todo mundo pense que está todo mundo no mesmo barco furado. É difícil você conseguir enfiar isso na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas às vezes acham que nunca vão acontecer com elas, né? Que pena. E hoje a gente vê que a gente tem também acessibilidade, que é a parte intelectual, né? A gente tem hoje o diagnóstico do autismo muito grande, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar toda essa acessibilidade em ambientes para eles também. Eu fiz um trabalho sobre idoso com autismo, que quase ninguém leva a questão. Quando eu comecei a estudar sobre isso, todo mundo ficou, nossa, idoso com autismo, ninguém para pensar nisso? Existe... Que ele já foi criança. Então assim... E que o conhecimento do autismo, até eu ia falar isso para você, o conhecimento do autismo é muito recente em matéria de humanidade. Sim. Será que não existiu autistas? Claro que existiram autistas e que foram diagnosticados. Muitos morreram sem diagnóstico e foram diagnosticados quando idosos. E o que essas pessoas sofreram a vida toda para se adaptar a uma sociedade
da perfeição, porque a nossa sociedade é da perfeição, Quando né? chega o envelhecimento, por isso que você falou, é muito difícil as pessoas às vezes falar que aquela pessoa idosa, aquele idoso tem autismo, porque é muito confundido com o envelhecimento, com várias características do envelhecimento. Só que eu lembro quando era criança que falava assim, aquele é gagá. Na verdade, ele já poderia ter várias características do autismo, só que ninguém nunca se preocupou porque se confundia. Agora, hoje, conseguindo fazer o diagnóstico, que a gente vê muitas crianças, jovens, até adultos que são diagnosticados, idosos que são diagnosticados, ficou mais fácil de fazer o diagnóstico. Então não tem tanta confusão. Mas mesmo assim tem gente que fala, não, ele tá gagá mesmo, então assim, mas acho que a gente tem que olhar para isso. Todos nós não estamos caminhando para o mesmo mesmo lugar. Todo mundo fica um pouco de vez em quando, você está fazendo um monte de coisa junta, né? Shirley, olha o seguinte, é uma riqueza, né? É uma riqueza de conhecimento. Estou aqui bolando aqui com os meus amigos fazer um podcast. Vai ser umas 3 horas de podcast. Pode, que eu gosto de falar. Né? E eu espero que o nosso programa é muito rapidinho, é só uma pílula, por isso que a gente divulga o contato, que é para as pessoas irem atrás. A Shirley é assim, um manancial de conhecimento na área dela. Eu estudo bastante. No sentido de ajudar as pessoas, né? Na sua acessibilidade e parar com essa história de que a nossa sociedade é perfeita. É porque a maioria das pessoas finge que é perfeita. É verdade. E fingimento é uma gaiola, né, Shirley? Então, muito obrigada pela tua presença. Você, foi uma delícia. Vai voltar mais vezes, porque pode me chamar que eu venha. É uma riqueza de experiência que a gente troca aqui. E espero que você aí tenha gostado também, tanto quanto eu gostei. Esperando estar com vocês novamente, sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que tudo isso aqui que a gente passa na TV Com Santos e TV Com Brasil, nós pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.